sentimento me ronda. Não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova. Sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto e as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi sua voz, seu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Eu ouvi sua voz, seu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Olá, meus irmãos. Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra pública realizada pelo Centro Espírita Nosso Lar de Barras, Piauí. Pedimos que cada um já reserve um recipiente com água para ser fluidificado ao final com o passe. Vamos agora, meus irmãos, para iniciar a nossa palestra, fazer a nossa prece. Fechemos os olhos e procuremos elevar o pensamento a Jesus. Senhor Jesus, amado Mestre, agradecido nós nos encontramos por todo o teu amor por nós. E pedimos assistência e amparo nesse momento da palestra, que os bons espíritos possam estar juntos conosco, nos auxiliando em todos os momentos. Abençoai os nossos irmãos que estão em seus lares, que possam receber a luz divina de consolação, de auxílio, de cura e de toda a assistência possível. Senhor, é através desta prece que lhe pedimos permissão para iniciar a palestra do dia de hoje e que sempre seja feita a tua vontade, graças a Deus. Todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus. Olá, meus amigos, meu nome é Gabriela, eu sou médica psiquiatra e nós temos a oportunidade de acompanhar todos os dias pessoas que estão passando por algum tipo de sofrimento mental. E temos visto, inclusive, um aumento vertiginoso no número de pessoas que estão passando por essa situação. Inclusive, a cada ano nós perdemos 1 milhão de pessoas pela morte por suicídio. No Brasil, especificamente falando, são 32 mortes por dia por suicídio. E quando eu digo esses dados, na verdade a realidade é muito mais alarmante, porque esses dados que eu trago para vocês hoje são dados que foram notificados, ou seja, as autoridades tomaram conhecimento de que aquela morte foi intencional, alguém, né, com intenção de se matar, provocou aquele tipo de lesão que chegou a levar ao óbito. Bom, agora,
se a gente pensar um pouquinho junto aqui, né? Quantas mortes que não são notificadas, mas que também foram por suicídio. Quantos subdiagnósticos acontecem em acidentes de trânsito ou intoxicações exógenas, né? Quando alguém faz uso de algo com a intenção de autolesão. Ok? Então, esses dados, né, que não chegam propriamente para quem está fazendo a notificação oficial, fica de alguma maneira encoberto quando a gente traz esses dados oficiais. Mas mesmo assim, os dados oficiais já é algo que nos chama muito a atenção, né? E aí eu faço a seguinte pergunta para todos nós, neste setembro. O que eu tenho deixado de fazer que pudesse, de fato, ajudar alguém? Ou melhor, o que eu posso fazer para salvar uma vida? Inclusive, e especificamente falando hoje, né, pelo Setembro Amarelo, como eu posso prevenir o suicídio? E eu já adianto que sim, existem ações que nós podemos prevenir o suicídio, proteger alguém de chegar a esse fim, mesmo que essa pessoa tenha nutrido ideias, pensamentos ou desejos nesse sentido. E junto, né, aliados então à doutrina espírita, nós podemos então caminhar com mais informações e com mais recursos terapêuticos para nos proteger, cuidar e cuidar daqueles que nós amamos. E daqueles que também nos procuram, né, pedindo assistência, pedindo ajuda, que estão passando por esse tipo de sofrimento. O próprio Kardec, no livro A Gênese, coloca aqui, caminhando de par com o progresso. O espiritismo jamais será ultrapassado. Por quê? Se novas descobertas lhe demonstrarem estar em erro acerca de um ponto qualquer, ele se modificará nesse ponto. Se uma verdade nova se revelar, ele a aceitará. Quer dizer, o espiritismo, enquanto entidade científica, né, enquanto ciência, ele obviamente reconhece o que a ciência traz. E aí, a partir disso, eu faço a seguinte pergunta para todos nós. Afinal de contas, o que a ciência traz, a ciência médica, a ciência psicológica, traz de informações que podem nos munir de recursos para fazer a prevenção do suicídio e para nos proteger, né, desse assombro de um mar epidêmico que nós estamos vendo acontecer. Bom, para a gente poder entender o que a ciência traz, né, vamos entender melhor como é que está o cenário, né, hoje em torno desse assunto. Só para a gente ter uma ideia o quanto isso necessita, né, e nos convida para tomar uma atitude, entre 2000 e 2016 houve um aumento de 30% nas mortes por suicídio. Repito, notificadas. Entre os adolescentes de 15 a 19 anos, o suicídio já é a segunda causa de morte mais prevalente nessa população. E o que nos chama muita atenção é que, em especial na população de idosos, o suicídio tem aumentado bastante. E olha que interessante, durante a pandemia foram feitos vários estudos tentando entender quais eram os fatores de riscos para adoecimento mental, inclusive nessa população, tanto de idosos, né, e de adolescente em especial. Os Estados Unidos, a Academia Norte-Americana de Psiquiatria lançou, inclusive, um manual, né, com essas informações que eles recolheram através de estudos, mostrando que, inclusive, tem um dado que nos chama a atenção, que a solidão é um fator que, de fato, aumenta as chances de um adoecimento mental. E nós vamos entender aqui hoje que o adoecimento mental, ele está relacionado como um fator de risco muito grande para o pensamento de suicídio e para uma tentativa, por exemplo, que seja de autoextermínio. 90% dos casos de tentativa de autoextermínio, 90, gente, então quer dizer que é quase na sua totalidade, estão relacionados a um transtorno mental específico. E quando eu digo transtorno mental, de diversas ordens, nós vamos ver quais são os mais comuns. Mas 90%, apenas 10%
dos casos, não está intrinsecamente relacionado a um tipo de transtorno mental. Entre os homens, nós percebemos que há uma letalidade maior. O que isso significa? As mulheres até tentam mais, mas os homens conseguem mais, porque eles optam por meios mais letais, né? Que a lesão é praticamente irreversível. Né? Então, isso é um fator importante para a gente estar atento. Uma população que, às vezes, inclusive, tem dificuldade de se expressar emocionalmente. Né? Na cultura, sociedade que nós vivemos hoje, ao homem, muitas vezes, ele fica coagido ou inibido de falar sobre aquilo que ele está sentindo, né? Principalmente, obviamente, se isso for negativo. Se ele não estiver bem, se ele estiver triste, decepcionado, frustrado, que seja, né? Nesse sentido. Muito bem. Então, compreendendo isso tudo que nós estamos dizendo, né, nós precisamos ver que as tentativas de autoextermínio, como eu estou dizendo aqui, né, quando chega no pronto-socorro alguém tentando, na verdade, essa pessoa, ela representa uma parcela pequena de uma grande pirâmide que eu estou mostrando aqui para vocês. A cada 100 pessoas, olha que dado alarmante, a cada 100 pessoas, 17 têm pensamentos de suicídio, tá? 5 chegam a planejar, 3 tentam, mas apenas esse que eu citei, que está lá no pronto-socorro, é atendido. Então, muitas vezes, as nossas ações, onde nós vamos intervir? Nós vamos intervir, inclusive, na base da pirâmide, não só para aquele que já chegou a tentar, que já é algo grave, mas para aquele que começa a pensar nisso ou, né, a ter ideações nesse sentido. A gente tem, inclusive, um dado que para cada suicídio existem 20 tentativas. E para aqueles que acham, né, acreditam que existe um público que está imune a isso, por exemplo, as crianças, né, isso é pleno engano. Nós temos que 10 a 20% das crianças, e esse dado que eu estou trazendo é antes da pandemia, né, então eu entendo que esse dado é maior, se a gente fosse pegar os estudos pós-pandemia, 10 a 20% das crianças sofrem de algum transtorno mental. E percebam que o transtorno mental sim, pode ser, né, uma escada que nos leva a esse tipo de fator de risco. Inclusive, 70% das crianças que têm depressão, por exemplo, né, como tipo de transtorno mental, não receberam diagnóstico. E 35% das que receberam diagnóstico não recebem o tratamento adequado. E quando eu digo tratamento, eu não estou dizendo exclusivamente de medicação. Ok? Então, compreendemos o tratamento como um todo, como um grande combo terapêutico, em que, sim, possivelmente a medicação pode estar inserida, mas assim como a psicoterapia, o tratamento espiritual, que eu já adianto para todos nós que é tão importante. Entre os transtornos mentais relacionados ao suicídio, temos que os transtornos de humor ocupam essa grande parcela. E quando eu falo transtorno de humor, eu estou citando, sim, o transtorno de depressão maior e também transtorno bipolar, tá? Dentro dos quadros mais vinculados aí a quadros de suicídio ou de tentativa de autoextermínio, tá bem? Outro quadro importante, como nós vemos aqui no gráfico, é a dependência química, o transtorno de uso de substância psicoativa, né? Leva bastante pessoas a pensarem em se matar, por exemplo. Além de quadros psicóticos, transtornos de personalidade e outros transtornos que não cabe aqui a gente desmembrar aqui o conceito de cada um, mas compreendendo que existem vários transtornos que podem levar a isso, não somente a depressão, ok? Mas o que acontece? Por que a pessoa chega a pensar nisso, né? Muitas vezes o sofrimento é tão extremo que ele quer acabar com a dor. Inclusive, até dentro do meio espírita, nós temos, sim, pessoas que estão bastante adoecidas que pensam em suicídio, mesmo entendendo que a vida continua após a morte. Então, nós precisamos entender o que está acontecendo com essas pessoas, biologicamente falando e espiritualmente falando, para que a gente possa atuar, intervir de alguma maneira para auxiliá-las.
Inclusive, biologicamente falando, nós sabemos que existem várias alterações, nós até não teríamos tempo de minuciosamente descrever, mas sabemos que, inclusive, tem diminuição do fator neurotrófico cerebral, que diminui a resiliência, diminui a nossa capacidade de ver outras alternativas para o problema que a gente tem. Então, eu estou passando por um problema de divórcio, poxa, e aí, como é que eu posso enfrentar isso? Né, eu fui abandonada por alguém que eu amava, fui traída por alguém que eu amava, como que eu posso enfrentar esse problema na minha vida, né? Compreendemos que estamos vivendo num mundo de provas e expiações e que todos nós passaremos por algum tipo de conflito maior na nossa vida ou conflitos maiores, né? Seja de contexto de doença, de limitação, de problemas relacionais, laborais, financeiros e tantos outros, né? Que muitas vezes, para a mente adoecida, pensa no suicídio como uma fuga, né, como algo de esquivar daquela dor vigente, aguda, né, que nos acomete. O cérebro de quem está pensando nisso, existem várias alterações, como vocês estão vendo aqui, ok? Existe, inclusive, um aumento, né, da amígdala, em que é uma região que aumenta a nossa sensação de medo, de insegurança, de desamparo. Existe uma baixa circulação do córtex pré-frontal, que é uma região que nos permite analisar a situação, pensar de forma racional em como agir para depois executar o nosso plano, ok? Então, existem alterações biológicas que, portanto, né, para cada alteração específica, ou seja, para o transtorno mental vinculado àquele pensamento de suicídio, existe um tratamento. Bom, se existe um tratamento para o transtorno mental, e 90% dos casos de suicídio está relacionado ao transtorno mental, e se eu trato o transtorno mental, logo eu estou dando subsídios para essa pessoa se fortalecer, revigorar, restabelecer mentalmente e, de fato, tirar, né, diminuir intensidade e frequência aqueles pensamentos de suicídio para que eu possa, de fato, cuidar, amparar essa pessoa. Ok? Nesse sentido, nós estamos prevenindo, quando eu trato e cuido dessa pessoa, eu previno que ela pense em suicídio, o que de fato, né, vá lá para o nosso topo da pirâmide, tente algo nesse sentido, ok? E é tão importante isso, gente, nessa questão biológica, que nós sabemos que o comportamento suicida, não só o suicídio em si, o comportamento suicida, autolesivo, de autoflagelação e etc., existe um componente genético importante. Então, se a minha mãe, o meu pai, né, morreu por suicídio, minha tia, meu tio, existe um risco maior de eu pensar em suicídio ou até mesmo tentar cometer o ato. Isso é muito importante porque acende aqui, né, uma antena, liga uma antena importante de que talvez nessas pessoas que têm um risco aumentado, nós temos que agir com mais rapidez, né, e de repente com mais recursos, de maneira mais intensa, para que essa rede de apoio se fortaleça para essa pessoa. Então, existe esse componente genético e que, já adianto para todos nós, existe esse componente genético, né, mas também sabemos da existência da epigenética. O que é isso, Gabriela? A epigenética é o quanto o meio altera a nossa expressão gênica. Como assim? Bom, a minha bisavó teve câncer de mama, minha avó teve câncer de mama, minha mãe teve câncer de mama, eu vou ter câncer de mama? Resposta correta: depende. Depende do quê? Depende se eu fumo, se eu sou sedentária, o que eu como, se eu fico muito irada, tenho raiva demais, não perdoo, etc. Depende de uma série de comportamentos e hábitos que eu mantenho na minha vida, para que aquele gene ligado ao câncer de mama vai ser expresso ou não. De repente ele vai passar dormindo aí para o resto da minha vida, porque eu fiz várias coisas que aumentaram os meus fatores protetores e diminuíram os meus fatores de risco. Isso é epigenética. É o que eu faço, que nos lembra que depende do meu livre-arbítrio. Pode até ser que tenha determinada doença ou transtorno que eu possa ter uma facilidade maior de apresentar. Mas a depender dos meus hábitos e etc., daquilo que eu escolho, que eu opto fazer na minha vida, aquilo pode ser expresso em maior ou menor grau, ok?
Mas sabemos hoje que sim, o comportamento suicida tem esse componente genético. Inclusive, no livro Atualidade do Pensamento Espírita, de Viana de Carvalho, ele coloca que podemos afirmar que o DNA, na sua estrutura íntima, é um campo de energia na sua mais elevada expressão, exteriorizada pelo perispírito. Olha que fantástico. Então, é como se o DNA estivesse ali impresso no nosso perispírito. Quando a gente reencarna, eu trago esse material genético comigo. E que nada mais natural, né, gente? Nós reencarnamos com espíritos afins, ou espíritos que temos compromissos, né? Juntos ali, de lidar, de repente, com conflitos que nós ali angariamos no nosso mini coletivo, no nosso núcleo familiar. Então, temos compromissos com aqueles que nós reencarnamos. Nada mais natural que, de repente, são tarefas até parecidas, ou, digamos, provas semelhantes, né, que nós ali compartilhamos naquela reencarnação, ok? Então, o meu perispírito exterioriza ali a estrutura íntima do meu DNA, que é uma receita de bolo do meu corpo físico. E se eu tenho o gene ligado ao comportamento suicida, aí que eu tenho que me proteger ainda mais. E logo já vou dizer como a gente se protege disso, ok? Mas, importante, inclusive, dizer, em mim, quais são os fatores? Daqui a pouco falamos dos fatores protetores. O que nos protege disso? Ou protege alguém? Quais são os fatores que existem em mim ou no outro que tem que chamar atenção, né, que aumenta o risco para esse comportamento suicida? Primeiro, quando a pessoa está desesperançosa, ela não vê saída em mais nada, né? Então, não vê saída no relacionamento, no trabalho, na casa espírita, não vê saída em nada, parece que ela não está enxergando mais nada além da dor, além do sofrimento. Se essa pessoa é impulsiva, isso é um risco muito importante, porque primeiro ele faz, depois ele pensa, né? Esse é do impulso. Se ele é agressivo, se ele tem uma característica de agressividade na personalidade, outro fator de risco. E dentro desse grande pacote de fatores individuais que aumentam o risco de suicídio, o perfeccionismo. Para alguns, uma vez eu escutei um paciente dizendo que era perfeccionista e trazia isso no tom da fala, do discurso, como algo bom. Ah, olha, eu sou sim, porque eu sou perfeccionista, né? Então, mas na verdade o perfeccionismo gera um excesso de cobrança, um hipercriticismo que não nos auxilia e que cria padrões muito altos, né? Aumentando o nosso nível de frustração e decepção com nós mesmos. Então, definitivamente, isso é algo negativo, isso é ruim, devemos cuidar disso. E assim como nós estamos dizendo aqui da ciência médica, biológica, não podemos também ignorar, não menos importante, tão importante quanto, né, esses fatores que nós citamos, os fatores espirituais. No próprio livro Céu e Inferno, existe uma pergunta que os espíritos respondem lindamente, que ele fala o seguinte, né, Kardec pergunta, o espírito obsessor pode realmente levar o obsediado ao suicídio? Quer dizer, além de todos esses fatores individuais, fatores exteriores que nós citamos, existem os fatores espirituais que, de alguma maneira, podem intensificar esse processo. Então, o espírito obsessor pode levar alguém ao suicídio? Certamente, é a resposta dos espíritos. São categóricos, pois a obsessão que de si mesma é já um gênero de provação. Pode revestir todas as formas, mas isso não quer dizer isenção de culpabilidade. Quer dizer, não é só porque eu fui extremamente influenciado que eu não tenho responsabilidade por aquilo. Mas ao mesmo tempo que eu tenho responsabilidade pelo meu ato, eu também tenho responsabilidade pela minha felicidade. O que eu estou fazendo na minha vida que me protege de pensamentos como esse, ou de um sofrimento mental emocional, mas que também vão de encontro a algo que me torna um espírito mais feliz, né? Mais evoluído em todas as questões intelectuais e morais. O que eu tenho feito, né, para isso? Porque nós sabemos, meus irmãos, que tudo que nós fazemos, seja no corpo físico ou a nível mental e emocional, interagem de certa forma que, afetando o corpo, também ali está afetando, né, o perispírito e, obviamente, nós, enquanto espíritos eternos, que vamos ter que resgatar isso, ok? A própria Joana de Ângeles coloca aqui, o ser humano é um conjunto harmônico de energias, constituídos de espírito e matéria,
mente, perispírito, emoção e corpo físico, que interagem em fluxos contínuos sobre os outros. Qualquer ocorrência em um deles reflete no seu correspondente, gerando, quando for, uma ação perturbadora, distúrbios que se transformam em doenças. Ok? E aí, nesse sentido, nós temos que cuidar desse grande complexo do ser humano que a Joana de Ângeles coloca para nós. Não adianta só eu tomar medicação para alterar as alterações centrais, as alterações cerebrais sistêmicas que estão ali dentro de quem está sofrendo, tem algum tipo de sofrimento mental, de transtorno mental. Não adianta eu tomar só um remédio ou só fazer a terapia, se eu não cuidar da origem de tudo isso, né? E qual é a origem de tudo isso? No próprio livro Consolador, Emmanuel coloca que a origem de todas as moléstias está no espírito enfermo. Então, nós estamos aqui falando de um transtorno mental, mas poderíamos, de maneira geral, generalizar para qualquer condição, morbidade física. Existe uma origem espiritual. Então, se eu não me atentar a isso, né, vai ficar capenga ali o nosso tratamento, vai ficar deficitário, ok? E o que eu tenho que fazer, afinal, então? Pensando nessa grande complexidade, o que eu devo fazer? Bom, para aqueles que estão em algum tipo de risco de sofrimento mental, eu tenho que ser autêntico, demonstrar interesse, escutá-lo empaticamente. E escutá-lo empaticamente vai muito além, né, do que eu falar assim, nossa, que chato, né? Você tem que fazer isso, fazer aquilo outro. De repente, o que ele precisa é realmente de uma escuta acolhedora, para depois, no segundo momento, ouvir aquilo, sugestões do que ele pode fazer para melhorar aquele tipo de sofrimento, ok? Isso é tão importante, gente, porque tem um estudo de 2009 que mostrou o seguinte, que analisaram 2.238 pessoas com comportamento suicida e viram que uma intervenção breve, uma escuta acolhedora, como eu acabei de citar, um tratamento espiritual, um tratamento médico, uma terapia, né, um trabalho voluntário, um ato de caridade, independente do que foi feito, alguém interviu, fez alguma coisa, essa intervenção breve, quando percebido o risco, diminuiu em 10 vezes a chance de alguém cometer o suicídio. Olha que bacana isso, né? Mostrando com a própria ciência, inclusive da Terra, que cabe a nós intervir, agir e fazer para salvar vidas, prevenindo o suicídio, sim. Um próprio exemplo disso é a campanha de prevenção ao suicídio, né, em defesa da vida, que é a Camilo Castelo Branco, que nós fazemos no Setembro Amarelo, que é uma campanha que já resgatou e resgata muita gente que está em vigência de algum tipo de sofrimento, inclusive para o tratamento espiritual, que é isso que nós vamos ver aqui agora. Compreendemos que necessita de um tratamento médico, de um tratamento psicológico, de um acompanhamento, de uma escuta empática e também de um tratamento espiritual, inclusive desobsessivo, como nós vimos aí a importância disso. O uso da água fluida, né, de cultivar o otimismo, a esperança de que novos ares virão, evitar ali comparações sociais, a rede social nesse sentido não favorece, né? Porque aí eu estou aqui no feed rodando sem perceber, estou vendo tanto que vejo alguém na praia, nossa, olha tanto que a família dessa pessoa é maravilhosa, eu aqui com esse tanto de problema na minha casa. Bom, esse overthinking, essas comparações sociais prejudicam bastante a nossa melhora, né? Então, nos conectar com o que realmente está acontecendo, com a vida real, com vínculos reais. Praticar atos de caridade, nós já vimos, e os estudos têm mostrado que o trabalho voluntário, inclusive uma vez na semana pelo menos, aumenta a nossa quantidade de bem-estar. Opa, aumentando a quantidade de bem-estar já me aproxima mais de um estado mais pleno de felicidade e satisfação com a vida, ok? Cultivar relações sociais, vimos aí que a solidão é um fator de risco importante, né? E na própria casa espírita, nós podemos, inclusive, cultivar essas amizades, relacionamentos, dentro do mesmo ideal, né? O que é fantástico é isso, dentro do mesmo ideal.
fazendo atos de caridade e auxiliando mutuamente, né? Eu ajudo, mas na verdade quem mais está sendo ajudado sou eu mesmo. Para que a gente possa ter força e desenvolver estratégias de enfrentamento, porque nós não vamos passar nessa vida ileso, né? Mesmo que eu estou vendo lá aquela minha influencer maravilhosa ali, ela também tem uma série de problemas, né? A rede social, ela edita a vida das pessoas e mostra só aquilo que eu quero mostrar. E ninguém vai mostrar o pior dia da sua vida nas redes sociais, né? Pelo menos não é comum, ok? Para que a gente possa, então, fazer atividades que aumentem essa experiência de fluxo, né? De que a vida está correndo. Inclusive, correr é uma boa atividade física, às vezes traz essa sensação para as pessoas, né? De meditação, né? Etc. E algo muito importante, né? Que previne não somente transtorno mental, mas também nos liberta espiritualmente da mágoa, do rancor, do ódio, né? Que é aprender a perdoar. O perdão é uma virtude que deve ser alcançada por todos nós, claro, com sua dificuldade, mas que inclusive existem técnicas, a própria ciência traz algumas técnicas para a gente exercer o perdão. Talvez em outro momento seria interessante da gente estudar juntos a respeito. Bom, gente, e aí, pensando em tudo isso, nós precisamos compreender o seguinte, que não somente é importante nutrir ações que nos protegem do suicídio, que previnem o suicídio, mas também devemos buscar ações que promovem, que buscam a resiliência, a capacidade de enfrentamento dos nossos problemas. E não somente isso, mas também buscando meios para sermos felizes, mesmo essa felicidade precária que nós temos aqui na Terra. Hoje nós sabemos, né, aqui como nós percebemos aqui no gráfico, que a nossa felicidade é composta por 3 grandes elementos, vamos falar assim. 50% tem a ver com a nossa genética. Olha a genética de novo, gente. Mas lembrem da epigenética que nós citamos. O que eu faço para alterar minha genética? Nossa, porque minha mãe era tristonha demais, meu pai era bravo demais, e eu herdei tudo isso dos meus pais, então não tem jeito de ser diferente. Opa! O livre-arbítrio está aí para falar que não. Né? Que o livre-arbítrio, através das coisas que eu faço, das pessoas que eu escolho estar do meu lado, né? Dos trabalhos que eu estou engajado, o foco, o sentido que eu dou na minha vida, isso muda totalmente como seus genes são expressos. Olha que fantástico. Então, até a minha genética pode ser mudada nesse sentido, ok? 40% da minha felicidade tem a ver com os meus atos e atitudes, com aquilo que eu faço, né? Então, se eu escolho me isolar do mundo, provavelmente eu estou aumentando fatores de risco, não só para adoecimento mental, mas para a minha infelicidade. Se eu escolho, né, dentro aí da lei de sociedade, nós estamos dentro aí desse meio mesmo, nutrir bons hábitos, trabalhos que promovem, né, bem-estar, dentro até do meu próprio trabalho ou relacionamentos positivos, ali está 40% da minha felicidade. E apenas 10% da nossa felicidade tem a ver com circunstância exterior. O que acontece? Até de doença. Nossa, aconteceu algo grave. Isso é apenas 10% de todo os componentes da minha felicidade. Então, meus irmãos, né, encerrando aqui, nós pensamos que, para a gente refletir, que não basta também somente eu não fazer aquilo que me adoece, mas também eu devo procurar, promover, fomentar, criar situações para que eu me mantenha, né, o máximo de tempo possível, é claro, com bem-estar, apesar das adversidades. Talvez esse seria o conceito de felicidade aqui na Terra, né? A maior parte do tempo nutrir bem-estar, apesar das adversidades. Porque se a gente buscar não ter adversidades, não vai ser nesse planeta e nessa vida, né, meus irmãos? Para que a gente possa, então, encerrar o nosso momento aí, levando essas informações adiante, né? E levando até aqueles que precisam, né, de buscar ajuda, que a gente possa oferecer ajuda para eles e para nós mesmos, né? Vamos lembrar da fala de Joana de Anjos no livro Luz Viva, que fala que felicidade, porém, é conquista íntima. Então, que aí com essas ferramentas que hoje nós discutimos um pouco mais,
que possamos, de fato, conquistar esse estado mais pleno de estar e sermos felizes nessa vida mesmo, não esperando para amanhã, não esperando que alguém venha, né, e mude totalmente a nossa realidade. Que possamos sintonizar com a espiritualidade maior e pensar por todos aqueles naquele momento que estão sofrendo imensamente de qualquer tipo de angústia ou transtorno específico, que possam ser auxiliados, que de repente possamos sim ser ferramentas do Cristo, cartas vivas de Jesus, levando a mensagem de amor, da boa nova e também utilizando, né, desses recursos para que a gente possa cada vez mais salvar vidas, né, fazendo desse mesmo uma grande bandeira para todos nós de prevenção ao suicídio. Que Jesus nos abençoe e abençoe a casa íntima e a casa exterior de cada um. Graças a Deus. Todos os sofrimentos, misérias, decepções, dores físicas, perda de seres amados, encontram consolação na fé no futuro, em a confiança na justiça de Deus que o Cristo veio ensinar aos homens. Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Fechemos nossos olhos, procuremos elevar o nosso pensamento a Jesus mais uma vez. Senhor Jesus, amado Mestre, muito obrigado por esta palestra breve, com os teus esclarecimentos, que o teu Evangelho possa nos nutrir, possa nos orientar e nos consolar. Aos nossos irmãos que estão conosco, sejam assistidos e amparados em suas necessidades. E aos nossos irmãos, Senhor, que passam por algum momento de dor e sofrimento, que estão em seus lares, ou estão nos hospitais, ou em algum lugar, que nossos pensamentos, as nossas preces, possam ir ao encontro desses irmãos e assisti-los, fortalecendo a sua fé e compreensão. Aqueles irmãos que estão no mundo das drogas, do crime, da prostituição, da maldade, que despertem também suas consciências e possam voltar-se para o Evangelho, que possam ir ao encontro da caridade e fazer o bem. Aquelas nações que se encontram em guerras, em conflitos, aquelas instituições, aqueles líderes, Senhor, governantes, que estão pensando em guerra, que estão pensando em combate, possa cessar esse pensamento e que haja paz, que haja fraternidade, que haja companheirismo entre todos nós, habitantes desta terra bendita e abençoada por nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado, meu Deus, por tudo, Senhor, e através desta prece que lhe pedimos permissão para encerrar a palestra do dia de hoje e que sempre seja feita a tua vontade, graças a Deus. Meus irmãos, nesse momento nos despedimos e acompanhe agora o passe para receber assistência no tratamento virtual. Fiquem com Deus e até a próxima. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo.
A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Viver em família é o lema para a humanidade. Yeah. Viver em família, ter amor no coração. Viver em família é o lema para a humanidade. Yeah, 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 yeah. Viver em família, ter amor no coração. E você que está sofrendo já parou para pensar que a base da nossa vida é o convívio familiar. E você que se diz infeliz já olhou ao seu redor. Tanta gente sem uma família, levando a vida tão só. Como vai ser bem melhor o mundo quando a humanidade compreender que Deus é o Pai de todos, uma só família, de fato vamos ser. Viver em família é o lema para a humanidade. Yeah, 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 yeah. Viver em família, ter amor no coração. Viver em família é o lema para a humanidade. Viver em família, ter amor no coração.
parou para pensar que a base da nossa vida é o convívio familiar. E você que se diz infeliz, já olhou ao seu redor? Tanta gente sem uma família, levando a vida tão só. Vai ser bem melhor o mundo quando a humanidade compreender que Deus é o Pai de todos, uma só família, de fato vamos ser. Viver em família é o lema para a humanidade. Hey, hey, hey. Viver em família é ter amor no coração. Viver em família é o lema para a humanidade. Viver em família é ter amor